Amigos, a gente recebe agora no Tá na Roda desse domingo Felipe Gil, que mora na cidade de Alvorada e tem prestado auxílio aos moradores. Felipe, bem-vindo ao Tá na Roda, um bom domingo a você, boa tarde. Conta pra gente como tem sido esse trabalho de ajuda, de voluntariado, de resgate às pessoas que você tem participado aí em Alvorada. Boa tarde, Kobayashi, boa tarde a todos, né? Infelizmente, um domingo de Dia das Mães diferente para todos nós gaúchos aqui, né? A gente não está conseguindo ter aí um feliz Dia das Mães. As chuvas, elas têm aumentado, não tem dado trégua aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tendo um aumento, né, novamente das águas, e isso acaba que o nosso trabalho também dificulta um pouco, né? A gente tem trabalhado bastante no apoio logístico, levando medicamentos para as cidades que têm precisado, principalmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre, como Alvorada, Canoas, própria Porto Alegre também, fazendo o deslocamento de médicos, de socorristas, né? Cargas de suprimentos que vem vindo. A gente, por conta do bom trabalho que tem feito a Polícia Civil aqui e também a Guarda Municipal, principalmente da cidade de Alvorada, da onde eu falo, nos ajudando na condução dessas carretas com suprimento para que a gente possa fazer chegar mais rápido nos locais de destino, né, de entrega, para que realmente esse material venha chegar na ponta, né. A gente fica muito preocupado, até pouco tempo antes de eu entrar com vocês aqui, muitos trovões, muitos relâmpagos já também aqui, sinal de que a chuva vai apertar mais, vai aumentar. Defesa Civil também já emitiu um alerta sobre o Vale do Taquari, que há uma previsão de chegada aí de até 29 metros, que foi o que aconteceu no setembro do ano passado, onde já foi devastador, e a gente, infelizmente, tem a previsão de chegar nesse patamar novamente, né, Kobayashi? Felipe, qual é a maior dificuldade que você tem encontrado aí para desempenhar o trabalho de voluntariado, a ajudar as pessoas? O que acontece? Como a gente teve a questão das cheias, principalmente na parte de Porto Alegre, que daí ela acaba pegando boa parte de Canoas também, Eldorado, as pontes, as vias de acesso para essas cidades ficaram comprometidas, né? Alvorada acabou sendo a cidade onde está fazendo a ligação, então a maioria do escoamento desses donativos estava sendo 100% por Alvorada, em torno aí de 6, 7 dias. E isso torna muito moroso, né, que esses donativos cheguem na ponta, medicamentos voluntários, barcos, motos aquáticas, para que pudessem chegar nos locais de resgate. Então, uma das maiores dificuldades que a gente estava achando é chegar nos pontos de ação para o deslocamento para a chegada nos pontos de ação, né? Por conta do trânsito. Alvorada é uma cidade pequena, a principal via de ligação é uma única avenida, que é a Avenida Getúlio Vargas aqui, então ela tem duas mãos que vai, duas mãos que vem, então tem dificultado muito isso por conta de essa ser a única via de acesso. Agora Porto Alegre fez um corredor humanitário, né, uma via onde só passa caminhões com donativos e veículos oficiais, ambulâncias, polícias, né, que daí deu uma desafogada, mas ainda assim fica muito congestionado aqui. A gente com chuva, no momento onde a nossa principal avenida aqui, que está servindo de acesso, uma infelicidade, vamos dizer assim, por conta das chuvas, em meio a uma obra que está acontecendo também na cidade. Então, isso dificultou ainda mais e o deslocamento ele é primordial para que a gente possa estar salvando vidas, fazendo resgate, né? Então, Felipe, eu vou abrir para algumas perguntas aqui do nosso time. Quem vai te perguntar agora é a Jess Peixoto. Felipe, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado, pelas vidas que você está ajudando, pelas pessoas que você está salvando, de verdade. Saiba que o Brasil inteiro tem muito orgulho de voluntários como você, que estão fazendo a diferença nesse momento. Dito isso, eu tenho uma pergunta, Felipe. Eu queria saber como que iniciou esse processo desse voluntariado em relação a, claro, uma situação extrema, mas como vocês, a sociedade civil aí de Alvorada, começou a se organizar? Foi ali meio sem nenhum planejamento, eu imagino, mas como que vocês começaram a fortalecer esse grupo
grupo e como que está a coordenação dessas atividades que agora são essenciais para a população por parte de vocês. Então, eu queria entender um pouquinho no primeiro momento, como que foi para montar essa ajuda e como que vocês decidiram seguir com esse trabalho. E, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, Jess, pela pergunta, pela sensibilidade. Como foi? Então, infelizmente, nós, aqui, principalmente falando da cidade de Alvorada, nós temos a infeliz experiência de todos os anos ter que lidar com esse tipo de situação de enchentes. Então, pelo fato de a gente já ter essa experiência, logo que a gente vê que o Arroio Feijó, que é quem transborda e aí faz com que a cidade se encha de água, a gente nota que quando ele já começa a erguer, a levantar, a encher, a gente já começa a se mobilizar. Eu faço parte de uma igreja aqui na cidade de Alvorada, chamada O Caminho, onde a gente já presta esse serviço desde 2015, né? Esse voluntariado desde 2015, principalmente aqui na cidade de Alvorada. Então, logo que isso começa, nós já nos mobilizamos com equipe, nós nos mobilizamos com contato a autoridades, contato principalmente com policiais aqui e também com voluntários de barcos que tenham moto aquática, para que a gente possa dar esse auxílio, né? Então, a gente, vendo que o arroio vai transbordar, a gente já começa a se mobilizar, e assim foi dessa vez, né? Só que foi demais. O Rio Grande do Sul todo, de 497 cidades, quase 95% das cidades já foram afetadas pelas cheias. Então, pegou muitos de surpresa, que em locais que nunca havia chegado a água, chegou e fez com que necessitasse ainda de muito mais voluntários. Isso acredito que tenha movimentado, né, sensibilizado tantas outras pessoas que também agregaram a essas equipes que, como falei, infelizmente já têm essa experiência, né? E aí foram agregando a essas equipes para que a gente pudesse dar auxílio aos moradores. Infelizmente, a gente não conseguiu resgatar todos. As equipes que entraram para dentro da água não conseguiram tirar todos com vida. A gente vem vendo o número de mortes crescendo a cada dia que passa, mas faz parte do processo de a gente estar à disposição. A gente tem que, o importante é que a gente seja voluntário, tem que estar à disposição para dar as mãos. Importante ressaltar, Jéssica, que a gente tem recebido muita ajuda de vários lugares, vários estados da nossa nação, do nosso Brasil. Tem sido deslocado, muita gente de Santa Catarina. São Paulo enviou muita gente para cá também, da parte do governo municipal e também da parte do governo estadual, e também voluntários civis, né, como bombeiros civis de vários lugares do estado. Limeira, aí do estado de São Paulo, tem mandado muita gente para cá também. Veio médico para cá ajudar, onde a gente participou do translado desse médico para Porto Alegre e Canoas também. Então, o Brasil tem sido solidário conosco também. Último anos, quantas vezes esse grupo de voluntários da sua igreja teve que ser ativado ou teve que prestar socorro em situações de enchentes, cheias de rios? Jess, o início da tua pergunta falhou. Nos últimos anos, quantas vezes o seu grupo de voluntários da igreja teve que ser ativado nessas situações de enchentes, nessas situações de cheias para socorrer a população? De 2015 para cá, o nosso grupo já tem atuado anualmente. Alvorada tem, que é a cidade onde a gente reside, tem todos os anos o problema com enchentes. Então, todos os anos a gente ajuda no resgate de pessoas para entrar dentro da água e colocar essas pessoas em bote ou moto aquáticas e trazer para a beira, né? Com auxílio em marmitas quentinhas, prontas, para quando sai da água já ter algo para comer. Ajuda na retirada de eletrodomésticos também. As pessoas vê a água, acaba que é mais uma questão também que apavora as pessoas, já está com toda aquela situação de encher d'água, de passar por isso ainda, e ainda perder o pouco que tem, então a gente auxilia nessa parte também. E falando um pouco a respeito da experiência, como tu me perguntasse, ano passado nós subimos para a cidade de Arroio do Meio, que é uma cidade distante aqui, que faz parte do Vale do Taquari.
nós fizemos limpezas em algumas casas lá, que nós entramos na 3ª, 4ª fase pós uma enchente, que é a parte de limpeza e reconstrução. Lama de mais de 30 centímetros dentro das casas. Mais de 30 centímetros. Nós tirávamos de pá essa lama de dentro das casas. Jess, com a enchente deste ano, as casas que nós entramos no ano passado para limpar não existem mais. Para que você tenha a noção da gravidade do que foi o episódio desse ano. Que situação triste, hein, Felipe? Quem vai te fazer uma pergunta agora é o João Belucci. Felipe, boa tarde. Toda a nossa solidariedade a você, ao povo gaúcho. Queria te perguntar, no contexto de guerra que o Rio Grande do Sul vive, que a gente observa o melhor e o pior do ser humano, né? A flora, isso fica muito claro e cada dia mais, né? Principalmente com a prática dos crimes que nos é noticiado. Queria te perguntar qual foi a cena, em parte de maldade, de perversidade, que mais te chamou a atenção nesse contexto, e qual a de mais bondade que você viu nesses salvamentos, nessa questão aí das enchentes no Rio Grande do Sul? João, eu como faço parte da questão logística, né? Muito mais da questão logística aqui, eu tenho ido até a água, mas a gente fala que eu fico no pé da água, né? Vendo a necessidade principal. O que eu vi foi o retorno desses resgates, né? São idosos, um bebê de 19 meses sendo resgatado porque os pais estavam incomunicáveis, sem bateria, a gente estava com falha no fornecimento de energia elétrica, então não tinha bateria no celular, eles estavam sem comunicação, e quando chegaram, quando conseguimos o acesso, né, o contato com eles, resgatar um bebê de 19 dias. Isso para mim foi algo muito legal de ver, emocionante de ver. E o que a gente fica muito triste é com as notícias que a gente recebe na ordem de estupros, de maldades que têm acontecido, principalmente dentro de abrigos, né? A questão dos assaltos, os saques que estão acontecendo. Eu recebi o áudio de um primo meu que mora na cidade de Canoas, uma das cidades bem atingidas também, onde o maior bairro da América Latina, que se chama Matias Velho, na cidade de Canoas. Ele me manda um áudio por uma rede social me dizendo que, Felipe, se tu puder fazer algo, pedir para que alguém possa vir aqui, o mínimo da dignidade, o que nos restou da nossa dignidade está sendo levada. As minhas roupas que ficaram na parte superior do sobrado que ele reside, entraram no condomínio e estão saqueando todas as casas. Então, eu acho que as pessoas já estão passando por um momento extremamente difícil. Vão chegar em outro agora muito mais difícil ainda, que é o retorno para dentro das suas casas. É extremamente difícil sair dela. Mas quando tu retorna e vê toda aquela destruição, onde tu não vai poder aproveitar mais móvel algum, e o mínimo que restou, que foi as roupas, ir para lá e saquear ainda. Que isso, gente? Que isso, é muito triste, sabe? A gente teve, em um único dia, numa única tarde, 7 saqueadores presos no bairro Sarandi, em Porto Alegre. É muito difícil. Imagina você estar à frente. Ontem eu fui dormir 13h30 da manhã ontem. Eu acordei hoje, já era 7 horas. É difícil você escutar esse tipo de notícia. Como o ser humano pode ser tão ruim assim? Será que encher de água, ele perder o nosso porto seguro é a nossa casa, gente, é o nosso teto. Quando você está doente, você está passando mal, você quer estar onde? Você quer estar em casa. Porque é o seu porto seguro. E ainda vem pessoas lá para retirar o mínimo que tu tem. O que restou de um desastre como esse é muito difícil, João. É muito difícil. Ô Felipe, e como é que tá as forças de segurança, e como é que estão as forças de segurança lidando com essa situação que você nos relata agora, de criminalidade, de insegurança? As pessoas têm até medo de deixar a própria casa porque o que fica lá pode ser saqueado. Você está vendo aí as forças de segurança atuando, reforçando o efetivo depois dessas ocorrências? O governo estadual anunciou a chegada de militares da Força Nacional, né? Que é uma força federal.
a gente não está vendo esse resultado na prática. Como a gente está vivendo um cenário de catástrofe, de guerra, cada minuto muita coisa se movimenta, Kobayashi. Então, pode ser que agora possa ter mais policiais fazendo rondas de barco, possa ter mais policiais na esquina, mas até o presente momento dessa entrevista com vocês aqui, é o povo pelo povo, meu amigo. É o povo pelo povo. Está sendo assim. Felipe, o Diogo da Luz vai te fazer uma pergunta também agora. Felipe, minha solidariedade e admiração pelo que vocês estão passando por aí, mas toda a tragédia e essa história que você nos traz é muito triste, ela mexe muito conosco, que estamos a mais de 1.000 quilômetros de distância. Posso imaginar o que vocês sentem aí. Agora, de outro lado, a gente vê por algumas pesquisas que a população tem visto positivamente o auxílio que tem chegado, seja dos governos, seja das igrejas, das empresas e principalmente da população local. O que me deixa muito contente é ver que coisa de 97% de aprovação pela atitude da população local. E aquele que tem menos aprovação, que é o governo federal, está com mais de 70% de aprovação também, de reconhecimento das pessoas. E é compreensível que seja menor, porque está mais distante. Até as empresas estão sendo bem vistas e mais bem vistas que os governos municipal, federal e estadual. Isso me faz ter a impressão que, tirando essas pessoas que não dá nem para classificar, são pessoas assim terríveis, que felizmente são a ínfima minoria, mas nos dá a impressão que está havendo união. Eu queria que você contasse para a gente se você percebe algum entrosamento do tipo, a sociedade civil está trabalhando em coordenação com bombeiros ou militares, porque tem que haver uma coordenação minimamente organizada para ajudar nesse resgate das pessoas, atendimento, preparação de alimentos, recebimento de ajudas. Então, se você puder contar para a gente se você enxerga um bom entendimento entre esses setores de verdade e o que você acha que pode melhorar ainda, o que nós podemos fazer para ajudar mais? Diogo, é muito bonito ver a solidariedade que a gente tem recebido do Brasil inteiro. Não param de chegar carretas de donativos, água a gente tem recebido muita roupa. Faltam alguns suprimentos ainda, mas acredito que para o primeiro combate que a gente fala, a gente está sendo bem servido pelo Brasil todo. E todas as forças têm se unido, sim. É importante dizer que a gente tem auxiliado muito mais o poder público do que eles nos auxiliado. Sendo sincero, Diogo, se não fosse a participação popular do voluntariado, o desastre seria muito maior, meu amigo, muito maior. Só que está havendo um entendimento, sim. Houve, num primeiro momento, questionamentos com relação a quem tinha documento para para pilotar os barcos, as motos aquáticas. Graças a Deus isso caiu por terra, teve um bom senso por parte dos órgãos que estavam exigindo isso e a gente pôde contar, né, com isso para que a gente pudesse fazer sim as ações de resgate, de busca para essas vítimas das cheias, né? Com relação à coordenação, como eu falei para vocês, a gente fez alguns deslocamentos, né, de alguns médicos para Canoas, e lá a reclamação é a falta de coordenação, principalmente na parte hospitalar, na parte de emergência, porque os pacientes estão... É muito paciente, então tem bebê junto com idoso, diversas doenças, umas juntas das outras, mas eu reitero aquilo que eu falei, a cada minuto tudo pode estar mudando, a cada minuto toda a organização ela pode estar mudando, porque a gente vive sim um cenário de guerra, então isso pode acontecer um evento diferente e fazer com que toda essa organização, mas estava faltando, ontem mesmo o médico falou para mim, que estava a maior preocupação dele, que ele gostaria que tivesse era gestão, está faltando gestão na crise em que está vivendo, principalmente a área da saúde, a ressaltar o município de Canoas.
Felipe, agora quem vai te perguntar é a Raquel Galinatti. Felipe, toda a solidariedade, parabéns pela resiliência e força nesse momento realmente de muita dor e tristeza. E é justamente nisso que eu gostaria de saber, nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza, o que vocês que estão aí no Rio Grande do Sul esperam realmente de imediato para uma esperança de reconstrução? Quais são os caminhos? E, inclusive, a gente teve notícias hoje que o Rio Guaíba, que estava realmente baixando seu nível, acabou de aumentar o nível e transbordar novamente. Então, o que de imediato, tanto o poder público ou o voluntariado, nós que estamos em outros estados, podemos fazer para ajudar o Rio Grande do Sul a superar essa dor? Raquel, principalmente as boas vibrações, as orações de vocês para com o nosso povo é fundamental, para que a gente se concentre em não deixar o que a esperança no coração do nosso povo se apague, que essa chama de se reerguer se apague. Eu te confesso que vai ser muito difícil essa retomada, porque cidades foram devastadas, cidades foram passadas a limpo. A exemplo de Eldorado do Sul, que teve mais de 96% da cidade atingida, e atingida com água acima de telhado. Um cenário de furacão. A gente não está falando de um bairro, a gente está falando de uma cidade inteira. Porto Alegre, o centro econômico de Porto Alegre foi atingido, que é o centro histórico de Porto Alegre, e bairros ao redor. Há uma previsão de que o aeroporto possa não ser mais no mesmo lugar o aeroporto por conta da dificuldade na reconstrução da pista, de tão caro que é reconstruir a pista, porque vai precisar de uma reforma geral no aeroporto de Porto Alegre. Pensa, o nosso estado, o único aeroporto internacional que tinha no estado, o único ponto de vazão de grande massa, por exemplo, que é um aeroporto. Imagina se a gente tem que fazer a evasão evadir com todo o nosso povo daqui. A via aérea seria a via mais rápida, a gente não pode por causa do nosso aeroporto. Então, economicamente, o nosso estado vai ser extremamente afetado. É muito difícil, vai ser extremamente difícil. O que a gente espera e conta com vocês a respeito disso é nos ajudar com pressão em cima do governo federal, para que a gente possa receber de fato o recurso aqui, para que a gente possa reconstruir o mais rápido possível. Então, parlamentares que tenham que pressionar o governo federal para que leis que burocratizam o processo de reconstrução, elas possam ter algum tipo de norma, algo que possa deixar isso fluir mais rápido, que a gente possa usar esse recurso para isso, né? Que vocês ainda continuem nos mandando suprimentos, porque a gente estima que vai faltar isso ainda por conta das vias que estão bloqueadas, as águas não param de aumentar, como você falou, o Guaíba novamente volta a aumentar, novamente há risco de outras áreas serem atingidas que ainda não foram atingidas ainda, principalmente Porto Alegre. Então a gente precisa disso, a gente precisa dessa pressão, dessa ajuda de vocês, principalmente vocês da imprensa, de noticiar o que realmente está acontecendo aqui. E esse é um agradecimento que eu faço. O Jovem Pan tem feito isso, tem escutado a nossa voz aqui, tem escutado o nosso povo aqui. Muito obrigado por isso. É importantíssimo que a gente tenha voz, que a gente tenha olhar para o Brasil inteiro, para que possam ver realmente o que a gente está passando aqui. O governo federal, eu não quero entrar no lado político nem de crítica, e nem de criticar político algum, mas o governo federal disse que vai disponibilizar 50 bilhões para nós aqui, mas isso é a caráter de empréstimo. É a caráter de empréstimo, isso vai ter juro lá na ponta. É muito mais difícil ainda essa reconstrução dessa forma. A gente tem que facilitar o recurso chegar para as empresas. A gente tem que formar parcerias público-privadas, reconstruindo, ajudando a reconstrução de empresas, e essas empresas na contrapartida com os produtos que fazem. A exemplo de uma
de uma cerâmica, de uma olaria, por exemplo, que vai precisar de muito tijolo, vai precisar de muitas coisas aqui para reconstrução, ajudar a reconstruir esses lugares para que eles possam, na contrapartida, fornecer esses insumos, esses materiais, para a gente dar velocidade para isso. Infelizmente, a coisa pública ela é morosa, e acredito que tenha que ser mesmo, porque senão a gente acaba tendo corrupção, mas a gente ter mecanismos que a gente possa fazer com que isso se torne mais rápido, porque a reconstrução ela precisa ser rápida. O estado do Rio Grande do Sul vai ser afetado de diversas formas. A hora que a conta começar a chegar para as empresas, para dentro de casa, as demissões que vão começar a chegar, as empresas que vão quebrar por conta disso, é uma segunda pandemia que a gente está vivendo, uma segunda pandemia de Covid-19, o Rio Grande do Sul está vivendo. Está bem difícil, Raquel. Felipe, você testemunhou a sua atuação aí como voluntário, você falou a respeito das questões de segurança, das doações que têm chegado de todo o país, você está falando do dia seguinte também, da necessidade de reconstrução, mas eu queria te perguntar agora sobre você, sobre a sua situação. Você também foi afetado de alguma maneira? Como que está a sua família? Você está na sua casa, você tem familiar que está desabrigado, está em algum outro local recebendo ajuda de alguém? Conta pra gente a sua experiência pessoal, por favor. Sim. Eu tenho em Alvorada, eu tenho o irmão que foi atingido. A casa superou 2 metros, 1 metro do telhado. Eu tenho uma tia e um outro primo também na cidade de Alvorada que foram atingidos também. Perderam tudo, 100%, perderam tudo. Desculpa que entrou uma ligação para mim aqui. Perdão. Então perderam tudo. Tenho também em Canoas uma prima e um primo em Canoas, esse que eu citei para vocês, que me mandou um áudio desesperado, que estavam levando o mínimo que restou. Eu, graças a Deus, fiz a minha mudança já fazem 10 anos, mas eu vivia em uma das áreas mais atingidas aqui em Alvorada, que é o bairro Americana. Eu vivi 22 anos lá, e o Kobayashi eu vivi 22 anos esses problemas. 22 anos que a minha família, na parte mais alta do bairro, não era atingida e recebia pessoas que ficavam desabrigadas. Nós abrimos a nossa casa, a garagem de casa, para receber pessoas que estavam desabrigadas. Há 22 anos eu convivi com isso todos os anos aqui na cidade. Felipe, o que a gente deseja para você é que tudo isso se resolva da melhor maneira possível, não só para você, para sua família, mas para todas as pessoas aí da sua cidade e do seu estado. A gente torce muito para que haja uma reconstrução de fato, para que essas pessoas consigam a restituição de tudo o que se perdeu nesse momento, que a gente não consegue nem mensurar ainda nesse momento, mas é a nossa torcida, são as nossas orações nesse sentido para você. Obrigado por dar o seu testemunho aqui pessoal para toda a nossa audiência da Jovem Pan. Fique com Deus, uma boa tarde, um bom domingo para você. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade, e o que eu peço é a gente continue orando por nós. Olhem para nós, para o Rio Grande, com um olhar de carinho, de amor, de compaixão. A gente vai precisar muito desse apoio de vocês. Se tem amigos aqui, liguem para os amigos de vocês aqui. Falem palavras legais, palavras boas, palavras bonitas, palavras de esperança, que é o que a gente precisa agora. Motivação, para que a gente possa continuar doando, dando as nossas mãos aqui também, para que a gente possa levar para esses atingidos também mais amor, mais carinho, mais calor humano para eles. Exatamente. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Felipe Gil, direto de Eldorado, no Rio Grande do Sul. Que situação, Diogo da Luz, um testemunho fortíssimo do Felipe, né? Ele passou aqui conosco por vários temas, a questão da segurança, a questão da solidariedade, a questão da necessidade de reconstrução, as dificuldades de resgate que eles têm enfrentado por lá. É uma situação dificílima, vivida por tantas pessoas. A gente tem um número atualizado de cerca de 2 milhões de habitantes impactados por essa crise, talvez uma das mais graves que a gente teve na nossa história recente de crise climática.
a lucidez e a serenidade que ele consegue manter numa situação dessas, com tanta calamidade em cima da família, dos vizinhos e assim por diante. E ele trouxe realmente alguns pontos que eu acho muito importantes a gente discutir, pensando na reconstrução. Um deles que ele falou do aeroporto Salgado Filho. Esse aeroporto está a 10 pés de altitude, 3 metros acima do nível do mar. Só que está longe do mar ainda. Então, essa lagoa justamente ela é para receber as águas de quase todos os rios do Rio Grande do Sul, acomodá-las calmamente, conduzir para a Lagoa dos Patos e chegar no mar. Assim fez a natureza. Então, o aeroporto que esteja 3 metros acima do nível do mar nesse local, ele é sujeito a muitas outras inundações. Eu fico pensando, vão gastar mais dinheiro para recuperar um aeroporto que estará sujeito a outros problemas como esses? Terá que ser feito do zero. E aí a gente vê que esses 50 bilhões que ele citou, que o governo federal, por enquanto, prometeu, e lógico, não podemos cobrar que já tivesse entregue, porque os projetos têm que ser feitos e antes tem que acabar essa fase emergencial. Mas se um Estado que tem um orçamento de 80 bilhões por ano, uma dívida de 50 bilhões, for receber a título de empréstimo outros 50 bilhões, ficará impossível de pagar. Além do que, pensar que essa população continua tendo que pagar impostos. Teve alguns adiamentos de cobrança, mas não está livre de ter que pagar impostos numa situação como essa. Me dá a impressão que nós temos que realmente pensar numa questão muito mais emergencial, muito mais profunda, coisas do tipo assim, vamos cortar o máximo possível na cobrança de impostos de todos os moradores do Rio Grande do Sul, porque mesmo aqueles que foram menos atingidos precisarão de alguma maneira usar seus esforços para socorrer seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Esse Estado não vai se levantar se a gente mantiver a insensibilidade de cobrar impostos como são, cobrar a dívida que o Estado já tem, que podemos discutir por outros momentos se seria certo ou errado, mas ela existe, e emprestar dinheiro para eles resolverem isso. Nós precisaremos pensar mais profundamente num caminho de solução, porque o problema do Rio Grande do Sul não é só dos gaúchos, é de todos nós brasileiros. Quanto mais eles afundarem nessa crise, mais o Brasil terá dificuldades para crescer daqui para frente.